Aí. Bom, boa tarde, vamos iniciar a segunda palestra do dia. Esse aqui é o tema de perspectivas e possibilidades da profissão do químico no pós-pandemia. Vou chamar nosso convidado, Vinícius de Oliveira, conselheiro do CRQ. Olá, Vinícius, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Vou falar algumas coisinhas a seu respeito. Você me corrige qualquer coisa, tá bom? Bom, gente, o Vinícius, ele trabalha no CRQ, né, como conselheiro do Conselho Regional de Química, e ele possui mais de 25 anos de administração pública municipal e estadual do Rio de Janeiro, na área de Química. Ele fez graduação em Química na UF, então ele é cria da UF, né? Nossos amiguinhos aqui da UF. Mestrado em Química Inorgânica, doutorado em Saúde Pública e especializações no meio ambiente, educação ambiental e gestão executiva. Coordenou o programa Líderes Cariocas, no qual ingressou em 2012, né? Ele coordenou no período de 2018 a 2020. E o programa ele tem a missão de identificar e desenvolver servidores com perfil de liderança e ambição positiva para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Também atua no magistério, também há mais de 25 anos, dando aula de Química e de Meio Ambiente nas escolas, né, e nas universidades. Tudo bem? Correto, Vinícius? Corretíssimo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, em nome da SAC. E quando você quiser compartilhar a sua apresentação para a gente iniciar, fique à vontade. Se quiser também falar alguma coisa. Tá ótimo. Eu vou falar uma coisinha antes de começar a compartilhar, dividir uma apresentação com vocês, e logo depois eu passo a compartilhá-la. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer ao Marcos e à Érica, e, obviamente, em nome dele, na pessoa deles, a todo o corpo de alunos, corpo docente do Instituto de Química da UF. Como a Érica falou, foi a minha casa durante muitos anos. Fico muito feliz em voltar a ela. Fico feliz porque, nesse contato, voltei a falar com o Ricardo Cassella, que é diretor do Instituto, e foi contemporâneo meu, estudamos na mesma época aí na UF. Quero agradecer também ao CRQ pela indicação, já que, coincidentemente, o presidente Rafael Almada passou essa mensagem perguntando para qual conselheiro poderia falar na Semana de Química, e ele acabou por me selecionar. Perspectivas e possibilidades do profissional da Química no pós-pandemia, eu acho que vocês já começaram a experimentar um pouco disso. Ou seja, toda crise traz novos hábitos, a pandemia não foi diferente. Com o relaxamento do cenário, novos hábitos foram aparecendo, e agora a gente consegue, por exemplo, fazer uma apresentação em modelo de videoconferência ou em modelo de live, e ao mesmo tempo sofre com uma internet que às vezes deixa a gente na mão. A Érica comentava que o Instituto teve uma quedazinha na internet, e isso é comum nesse momento atual, onde a gente tem mais pessoas utilizando a internet mais tempo, dependendo dela como mecanismo de comunicação. Quero agradecer também à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalho atualmente, e a dois colegas em particular de trabalho, o engenheiro químico Gilberto e a engenheira química Débora, fazem parte de uma equipe de trabalho em conjunto com os outros profissionais da química. De verdade, vieram da UFRJ, mas são muito legais ainda assim, não, brincadeiras à parte. Nós já trabalhamos juntos há muitos anos, e é um ambiente que me traz muita tranquilidade para o trabalho, apesar sempre do cenário que todo o trabalho nos impõe.
E, por último, também agradecer a um colega de trabalho, ao Fábio Belchior. Esse é geólogo, mas também é um cara legal e compõe conosco uma equipe de trabalho extremamente positiva, entre outros aspectos. Vocês vão ver, porque na hora que eu falar um pouco das skills que são necessárias ao novo profissional, e aí eu vou me deter ao profissional da química, mas vale para qualquer carreira, o que se espera desse novo profissional no dia a dia. Bom, acho que eu já vou passando, então, a compartilhar com vocês a apresentação e qualquer coisa, depois a Érica acho que vai fazer um compilado. Caso vocês tenham perguntas, é só vocês colocarem no chat ou mandarem para ela, que ela vai dividindo conosco ao final. Minha tela está compartilhada com vocês? Ainda não, você tem que colocar aqui nos bastidores para anexar. Peraí, deixa eu voltar aqui então. A Érica, que tinha funcionado super bem no teste. O que eu fiz diferente do teste para agora? Bom, você fechou a tela do... Eu Abre não. o programa. Tá aqui, deixa eu ver. Tela inteira. Compartilhar. Agora foi. Agora foi? Ah, tá vendo? Agora foi. Pronto. E agora eu tenho que ocultar coloca aqui embaixo. Aí, modo de apresentação. Isso, ocultar. Perfeito. Deixa eu só Boa ocultar palestra. essa aqui de baixo. Obrigado, Érica. Bom, fico muito feliz de participar da 30ª Semana Acadêmica de Química e andei fazendo umas contas pelo tempo que eu tenho de formado. Eu acho que eu devo ter participado e auxiliado no layout, no desenho, logo numa das primeiras, em função de quando eu estava estudando aí. Então, acho que é muito legal essa ideia. Então, um pouquinho mais sobre mim, só para que vocês entendam. De verdade, quando a Érica comenta que eu trabalho no CRQ, de verdade, o conselheiro do CRQ é um profissional da área da química que não trabalha no CRQ. É uma atividade voluntária nossa, ou seja, eu não sou um funcionário do CRQ, eu me candidato ao cargo de conselheiro e, uma vez eleito, eu, durante um período, fico à disposição do CRQ para poder ajudá-los na tomada de decisão, ajudar a presidência na tomada de decisão com relação a assuntos correlatos ao exercício da profissão de químico, um aspecto mais amplo. Então, de verdade, um pouquinho da minha história, como a Érica já adiantou, eu sou químico industrial, bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal Fluminense, ou seja, me dá muito orgulho estar voltando para casa. Fiz meu mestrado em Química Inorgânica, no Instituto de Química da UFRJ, e meu doutorado em Saúde Pública e Meio Ambiente, na ENSP, na Fiocruz, onde eu tive a possibilidade de botar a serviço alguns conhecimentos da química, mas num grupo mais aberto, num grupo mais amplo, com uma visão bastante diferenciada. Acho que isso vai mostrar um pouco, como eu falava para vocês, da questão do que eu entendo, do que eu acredito que sejam os skills que a gente tem que desenvolver. Ou seja, eu busquei, primeiro, aumentar minha rede de contatos. Então, eu era oriundo da UF, fiz a minha graduação na UF, depois voltei, complementei o bacharelado e a licenciatura na UF, mas o mestrado, eu queria conhecer outras pessoas, conhecer uma outra organização, entender o que ela tinha e que poderia me pôr a meu serviço e pessoas que eu pudesse ter contatos. E o mesmo foi a opção que eu fiz pelo doutorado. E, ao longo desse tempo, a gente vai buscando alguns conhecimentos específicos. Então, eu fiz algumas especializações, eu acho que cabe destaque para a gestão para a educação ambiental na UERJ. Uma outra área que é muito interessante, me trouxe bastante conhecimento, foi o gerenciamento de sítios contaminados, onde eu tive a oportunidade, em 2013, de fazer um curso na USP, semipresencial, ou seja, a gente já está falando de antes da pandemia, e já tive que assistir aula pela internet, já tive que fazer trabalhos, um ensino à distância, o que foi um desafio muito grande em 2013. Fiz um curso fora do Brasil, na Espanha,
onde eu fui entender um pouco mais da gestão de governos e políticas locais, ou seja, como isso é feito fora do Brasil, basicamente nos países da América Latina, na Espanha e Portugal, e fiz a extensão no programa Líderes Cariocas, que é um programa da Prefeitura do Rio, que, como Érica anunciou, a gente sempre busca desenvolver liderança. E esse é uma skill que vai aparecer grafado num dos slides aqui de fundamental importância. E isso era uma crítica que eu fazia, inclusive, à universidade, durante o meu período de graduação, que a gente é treinado para ser empregado e a gente não é treinado para ser uma liderança. Então, acho que eu não sei como é que está o curso hoje, mas lá atrás, na minha época, eu tinha expectativa de ganhar algumas ferramentas para me tornar líder, e, de verdade, o que eu mais aprendi na universidade foi como me tornar químico, ou seja, como ser o cara responsável pela bancada. E a vida a gente tem uma expectativa de um pouco mais. Durante esse tempo, eu primeiro participei de uma câmara técnica do CRQ, antes de me tornar conselheiro. Então, era a Câmara Técnica de Meio Ambiente, onde eu tive 2 passagens, uma entre 2012 e 2017, uma outra mais recente, entre 2019 e 2021, até que eu passei agora em 2022 a atuar como conselheiro suplente no CRQ. E é uma atividade nova para mim, é a primeira vez, por exemplo, que eu estou falando em nome do CRQ. Então, isso também é um desafio, essa apresentação, na sua grande maioria dos slides, não fui eu que montei, eu pedi ao CRQ que me encaminhasse uma apresentação, se não institucional, o mais próximo disso. Fiz alguns ajustes, é claro, conversei um pouco com o Marcos, para poder entender um pouco do objetivo de vocês, da expectativa de vocês, dos alunos do curso de Química, sobre o que vocês queriam ouvir, mas deixei a responsabilidade sobre a construção da dinâmica de fala para o CRQ, já que eu estou falando em nome do CRQ. Além da minha formação profissional na área de Química, ou seja, eu muito novo, muito rapidamente eu entrei na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro como químico, e lá já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com outro químico, Fábio Monteiro, que também é oriundo da UF, e fazer contato com outros profissionais da área de Química, também vindos da UF, em outras organizações de meio ambiente, como o INEA, por exemplo, então tem a Renata. Então, a gente percebeu que a gente tinha com quem falar. Somos poucos, mas sempre temos com quem falar. Então, nessa minha atividade como químico da Prefeitura do Rio, na Secretaria de Ambiente e Clima, desde 1996, já fiz diversas atividades, já fui fiscal de contratos, estudos e projetos, auditor fiscal de laboratórios. A Secretaria de Meio Ambiente nunca teve um laboratório, então, de verdade, a gente contratava os laboratórios externos para determinadas análises e precisava de um auditor que fosse até os laboratórios e avaliasse se aquele laboratório estava em condição de fazer aquela análise a que ele havia sido contratado. Fui responsável técnico também por alguns projetos, fiscal de licenciamento ambiental, gerente de qualidade do ar, fui responsável pela instalação da primeira rede de qualidade do ar automática na cidade do Rio de Janeiro, fui responsável pela primeira iniciativa de construção de um inventário de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi um desafio muito grande, que eu estou falando do início dos anos 2000. A temática climática era forte, mas ainda não tinha ganho o peso que tem hoje. A gente ainda bebia um pouco na fonte da Eco 92, então a gente ainda estava consolidando alguns papéis. Então foi muito legal ter desenvolvido esses projetos. Depois disso, me tornei subgerente de licenciamento ambiental, gerente de licenciamento ambiental em áreas contaminadas, ou seja, eu fui responsável durante algum tempo, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gilberto, meu colega hoje de equipe, na época ainda estagiário, ou seja, é muito feliz quando um estagiário opta em vir trabalhar no mesmo setor em que ele desenvolveu o estágio, é sinal que a gente colaborou com ele de alguma forma. Depois me tornei uma espécie de coordenador de licenciamento ambiental da Prefeitura do Rio, e agora tenho assessorado a Subsecretaria de Meio Ambiente, Subsecretaria de Gestão ou Secretaria de Meio Ambiente de uma maneira mais geral, além de ter tido essa passagem que eu já comentei com vocês no programa de Líderes Cariocas, ter participado do programa e ter coordenado o programa
me foi muito desafiador e muito feliz, porque desafiador porque me permitiu mergulhar numa área que não era a minha zona de conforto, não estava mais falando sobre química, mas, por outro lado, foi muito legal porque me permitiu complementar a minha formação na área de química com uma formação na área de gestão. E, além disso, em paralelo a tudo isso, a gente sempre tem aquela veia meio professoral, então sempre estive ligado ao magistério, então já dei aula em cursos de graduação de Química, em particular na graduação da FAUP, acho que ela nem existe mais, ó que ato falho, mas entre 95 e 96 dei aula de Química Analítica na FAUP, dei aula no Instituto Federal Fluminense, quando ele ainda se chamava Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, dei aula na Faculdade Senac, aí já num curso de especialização em gestão integrada, e dei aula na UERJ durante um tempo no curso de graduação de Engenharia Química, e é interessante que nesse período eu não dava aula de Química, eu dava aula de gestão, ou seja, eu já estava colocando à prova aqueles meus conhecimentos adquiridos no programa de líderes cariocas. E dou aula desde 1998 na rede estadual de ensino médio, sempre dando aulas de química, e agora, mais recentemente, com as mudanças que estão acontecendo na base curricular do ensino médio, eu passei a dar aula também de educação ambiental. Bom, isso dito, eu vou falar agora um pouco para vocês sobre qual o papel do CRQ, qual o papel desse sistema de regulação de profissionais, de profissões, para que a gente possa entender um pouco mais das perspectivas que estão se apresentando para o profissional da área de química, particularmente nesse período de relaxamento, que a gente costuma apelidar de pós-pandemia. Vou pedir desculpas, porque alguns slides, vocês vão ver daqui para frente, eles estão bem superficiais, bem simples, mas como essa é uma apresentação que está indo para o YouTube, que normalmente fica disponível no YouTube, eu pensei que qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive alguém que não é da área de química, inclusive alguém que não é sequer de um curso de graduação. Já peguei meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, fazendo determinados trabalhos para o colégio e pesquisando em apresentações no YouTube de cursos de graduação. Ele não entendeu muita coisa, não, mas estava lá o material disponível para ele consultar na hora que ele entrava com alguma palavra-chave. Então, alguns slides, vocês vão ver que são bem simples, mas aí depois, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma colocação, fiquem à vontade, que aí a Érica vai me ajudando ao final para tentar esclarecer de vocês algum ponto mais específico. Então, bom, a gente é regulado na área de Química pelo Conselho Federal de Química e todos esses campos da área de Química, ou seja, o químico, bacharel, licenciado, o químico industrial, o tecnólogo, o engenheiro químico e todas as outras derivações dessas funções, dessas formações, vocês vão ver que são várias, eles são regulados pelo Conselho Federal de Química e no Rio de Janeiro esse conselho se faz representar pelo Conselho Regional de Química da Terceira Região, o CRQ3. Então, não à toa, o Dia do Químico é o dia 18 de junho, então é porque nesse dia você regulamenta todo o sistema de regulação da profissão de químico. Então, a Lei 2.800 de 1956. Olha que faz tempo, hein? Então, já vou dar uma dica, já vou dar um spoiler para vocês. Já está em discussão, inclusive assinam um artigo para a Química Nova o professor Carlos Eduardo Cortes e o Rafael Almada, que é o presidente do CRQ, o professor Carlos aí da UF, o Rafael Almada do IFRJ e do CRQ, presidente do CRQ, junto com o professor Sérgio Machado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, discutindo essa dicotomia que existe entre quem regula a profissão e quem forma a profissão. Será que nós estamos alinhados, as universidades estão alinhados a essa legislação que regula a profissão? Já vou dando um spoiler que vocês, ao lerem o artigo, vão perceber que não. A formação do profissional de química tem evoluído bastante nos últimos anos, mas a ideia de currículo mínimo que vem atrelada à definição pelo CRQ, pelo CFQ
do profissional da área de química ainda precisa de talvez de uma atualização maior, de uma discussão maior, mas o ponto positivo é que essa discussão já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e não é nova, ou seja, o artigo me parece que já é de 2017, ou seja, as pessoas estão já atentas a essa discussão, a gente só vai precisar avançar um pouco. Então, voltando ao que eu falei, a gente tem 21 conselhos regionais de química espalhados pelo Brasil, e o que dá conta aqui do Rio de Janeiro é o Conselho Regional da Terceira Região, que fica ali na Alcina Guanabara, no centro, ao lado da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Então, qual é a missão do CRQ? É zelar pelo exercício da profissão. Isso, para mim, é um desafio entender, porque eu tinha muita dificuldade, enquanto associado, enquanto vinculado ao CRQ, de entender o papel do CRQ. Eu sempre olho para o CRQ achando que ele pode ser, ou deveria ser, quase que um sindicatozão. E não é esse o papel dele. O papel de ser um sindicato é o do Sindicato dos Químicos e Profissionais da área de Química. O papel do CRQ é outro. E eu tenho discutido e tenho aprendido, acho que o CRQ ainda tem muito a evoluir, acho que o corpo que conduz o CRQ também tem essa visão, isso me tranquiliza, me deixa feliz, mas a gente ainda tem que vencer algumas amarras legais para poder fazer com que a gente caminhe na direção que se imagina ser a melhor. Então, a missão do CRQ é zelar pelo correto exercício da profissão, fiscalizando tanto profissionais quanto atividades relacionadas ao campo da química. E aí a gente fica sempre com aquela imagem. O CRQ é aquele órgão que eu só pago e não me dá nenhum, pelo menos pago uma vez por ano, e não me dá retorno. Isso tem os seus papéis. Ele até dá retorno, talvez o retorno dele não seja visível para o profissional da área de química que está em dia com o conselho. E aí esse é o nosso desafio. Os últimos slides vão mostrar um pouco de como o CRQ está buscando evoluir nesse campo e deixar mais claro o que o CRQ tem feito, tanto pelo profissional da química, quanto pela sociedade como um todo. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido ou estiver meio confuso, vocês sinalizem para a Érica me avisa, acho que só pelo WhatsApp, porque como eu estou compartilhando a tela, já não estou vendo mais chat, não estou vendo mais nada. Então, se precisar, Érica, você passa alguma mensagem para mim, dizendo fala mais devagar, fala mais pausado, ou deixa o slide mais tempo, caso isso seja uma opção, seja necessário. Então, profissionais do setor químico. Então, eu falei que não é só aquele que se intitula químico. Então, a gente tem, por exemplo, no campo de técnico de nível médio, a gente tem o técnico em química, mas a gente também tem o técnico em alimentos, o técnico em petróleo e gás, técnico em polímeros, em produtos naturais, cerâmica, meio ambiente, análises químicas e outros cursos cuja atuação são relacionadas à área de química. Então, é mais do que o técnico em química. Então, você tem uma série de outras habilitações profissionais que vão fazer com que esse profissional tenha que se registrar junto ao Conselho Regional de Química, já que ele desenvolve uma atividade que está ligada diretamente ao campo da química. Isso vale também para o profissional de nível superior. Então, a gente tem ali as habilitações principais, a gente está olhando para o químico, para o bacharel em química e para o licenciado em química, e eu já estou dando de novo uma indicação. O professor de química, licenciado em química, também é um profissional da química. E isso é um desafio para a gente no Conselho. É fazer com que os professores de química se sintam parte do Conselho Regional de Química, tanto quanto o bacharel, o químico industrial, o engenheiro químico. Eles precisam ocupar o CRQ com demandas e buscando alternativas, principalmente no cenário atual que a gente está vivendo de mudança de matriz curricular do ensino médio, por exemplo, onde algumas áreas, e se o professor de química não estiver atento, como o aluno vai poder escolher determinados itinerários formativos, a área de química, que nem sempre é bem vista pelo aluno, e não é à toa, ela tende a se enfraquecer. Então, o licenciado em química também deve se aproximar
do Conselho Regional de Química. A gente tem a química tecnológica, ou seja, aqueles profissionais habilitados em química industrial, em químico com atribuição tecnológica, o próprio tecnólogo em química, ou seja, você já vai ganhando mais algumas autorizações, mais algumas competências para exercer determinadas atividades no ambiente da química que o profissional, que o químico bacharel, por exemplo, não tem. Então, você vai, o sistema funciona de forma com que a sua graduação vai te habilitando a ter mais atribuições dentro da profissão, dentro do campo da química. Aprendi também recentemente, nesse meu ingresso como conselheiro do CRQ, que essas titulações, elas são títulos. Se o químico industrial cursa carreiras, cursa disciplinas durante seu curso de graduação, que o permita, por exemplo, a entender e ser responsável, estar formado para instalação e fiscalização de montagens de equipamento, ou estudos, planejamentos e projetos para equipamentos, ele pode solicitar ao CRQ que avalie a grade de formação dele, e mesmo tendo a formação em tecnólogo, em química industrial, ele pode pleitear ao CRQ, que irá avaliar, dentro do sistema CFQ-CRQ, se aquela disciplina que ele fez efetivamente o habilitam a ter tal atribuição no âmbito das atividades da área de química. Então, isso é possível, não é comum, porque normalmente o curso de graduação é o fio condutor para esse tipo de concessão de habilitações dentro do sistema CRQ-CFQ, mas nada impede que o aluno ou o profissional já formado complemente a sua graduação com determinadas disciplinas sem pleitear o título daquela nova formação. Então, acho que fiquem atentos, aqueles que têm interesse em ter mais habilitações, ainda que tenham uma formação específica, isso é possível, ainda que não seja automático. Terá que ser validado individualmente pelo sistema CRQ-CFQ. Bom, e aí a gente volta de novo porque o que vocês solicitaram do CRQ, que é discutir um pouco mais a perspectiva e as possibilidades do profissional da química de uma maneira geral e, em particular, na pós-pandemia. Então, a gente está falando de um mercado onde o Brasil aparece na 6ª posição em 2019. Ou seja, isso é um dado bastante relevante. Vocês vão ver que há espaço para o profissional da química. Então, a gente sempre vai ter a possibilidade de buscar a colocação. A gente tem que estar atento aos cenários. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu moro e onde eu exerço a minha profissão, diminuiu bastante as grandes indústrias químicas. Elas foram migrando, ou indústrias, não digo nem químicas, mas correlatas ao campo da química. Algumas foram migrando, foram indo para a Baixada Fluminense, outras para outros estados, algumas simplesmente fecharam. Mas a gente ainda tem um campo, tanto a nível Brasil, de uma maneira geral, também quando a gente desce a nível de Rio de Janeiro, ou a nível de região sudeste, ou a nível de região sul do Brasil. Então, essa região sul-sudeste, ela concentra um número muito, muito expressivo de indústrias do ramo da química. Então, a gente tem a possibilidade, esses dados, esses números são da ABQIM, fornecidos ao CRQ. Então, se a gente tem no estado do Rio de Janeiro cerca de 70, tínhamos quase 70 unidades industriais, São Paulo a gente tem mais de 500. Então, de repente, talvez o que a gente tenha que fazer enquanto profissional da área de química é estar aberto a essa possibilidade de movimentação. Porque o emprego na área de química vai existir. E do ponto de vista da formação profissional,
já era na minha época, e eu tenho certeza que continua hoje, o profissional formado pela Universidade Federal Fluminense na área de Química é muito bem formado. A gente só precisa desbravar e vencer algumas barreiras. Mas, a nível de conceitos, com toda a dificuldade que eu sei que já existia na minha época, e eu tenho certeza que não melhorou, vai haver sempre dificuldades, sempre oportunidades de melhoria a serem trilhadas. O profissional da química formado pela Fluminense, seja o químico industrial, o bacharel ou mesmo o licenciado, ele vai conseguir campo para trabalho. O que pode acontecer é que ele talvez tenha que se movimentar num primeiro momento. E a gente percebe também que essa quantidade expressiva de indústrias da área da química acompanha, por exemplo, o setor petroquímico brasileiro. Então, aonde a gente vai tendo mais refinarias, por exemplo, da Petrobras, você vai concentrando indústrias da área de química. Isso é um sintoma, uma característica bem fácil da gente imaginar. E o profissional da área de química pode trabalhar em N setores. Ou seja, não só na área ligada diretamente à Petrobras ou a outras empresas da área de combustíveis e de petróleo e gás, mas a gente, dentro do setor da química, a gente passa por cosméticos, inseticida, fogos de artifícios, tinta, produtos de limpeza, a gente cai para o lado do setor minerais, então a gente pode trabalhar fabricação de cimento, argamassa, um leque enorme, na metalurgia, tanto na siderurgia, e aí a gente está pensando em indústrias maiores, de grande porte, quanto em algumas fundições e pequenas unidades industriais para tratamento de superfícies. E aí, para aquele profissional que às vezes está se formando, está ali no início de carreira, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se colocar numa grande empresa, talvez unidades industriais menores sejam um bom caminho. O setor de eletroeletrônico, que tem crescido muito no mundo, e é claro que a gente vive hoje um momento bastante afetado pela importação de produtos, em particular de produtos que venham da China, de uma maneira muito intensa. Então, esses setores de produção nem sempre têm uma capacidade que se imagina que poderiam ter, mas ainda há gente produzindo aqui no Brasil, ainda há empresas produzindo aqui no Brasil. A gente passa pelo setor de plásticos, ainda muito próximo ali ao setor de petróleo, a gente entra no setor de alimentos, entra no setor de bebidas. Eu lembro da minha época de graduação, como era disputada a vaga para fazer estágio, por exemplo, nas indústrias da área de bebidas, em particular da área de cervejarias. Era o sonho de consumo de todo aluno de graduação. Tudo bem que tinha um pouco de mito e um pouco de um olhar um pouco inocente da nossa época, mas todos queriam estar ali numa grande empresa do ramo de cervejas, ou como queríamos. Além do setor, obviamente, e o Brasil é muito forte no setor agroindustrial. Esse é um campo que sempre existiu, sempre foi forte e continua, independente do momento do país, sempre muito presente a nível de commodities, a nível de mercado internacional. E um campo que se abriu basicamente nos anos 90, nos anos 1990, e tem crescido muito de lá para cá, que é o campo da prestação de serviços. Então, agora, já na minha época, não na minha graduação, mas já durante o meu mestrado, um caminho quase natural era o recém-formado, não conseguiu um emprego ainda, vamos abrir uma consultoria. Quem não abria a consultoria ia fazer mestrado, doutorado, ia fazer mestrado, e às vezes a gente abria a consultoria e ia fazer mestrado. Então, é um caminho natural, me parece que ainda é um caminho bastante importante para aquele profissional que se forma, mas a gente tem mais. A área de meio ambiente cresceu muito, a área de projetos que envolvam conhecimento de química também cresceu muito, talvez não da química pura, mas da química aplicada. Que projeto hoje não pode deixar de ter um capítulo sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e sustentabilidade, sobre resíduos, destinação correta de resíduos efluentes. E o profissional da química tem todo o perfil para desenvolver esse campo. Então a gente tem que estar atento, bastante atento nessa possibilidade de ocupar melhor esse espaço,
que muitas vezes a gente deixa e outros profissionais menos habilitados do ponto de vista de formação acabam por ocupar. E a gente se queixa, mas a gente também não ocupa. Então, acho que esse é um desafio para nós da área de química, tentar ocupar esses espaços. Além de outros setores industriais, atividades de utilidade pública. Recentemente, no estado do Rio, a gente teve a venda de parte dos serviços da SEDAI. Isso abre um leque de empresas. Há uma discussão, e eu não vou entrar nessa discussão, acho que esse não é o fórum, sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de concessão, mas definitivamente para o profissional da área de química se abre uma janela de oportunidade para trabalho. Além da gestão, por exemplo, de aterros sanitários. Então, o aterro sanitário precisa ter uma gestão muito apertada, muito bem monitorada do ponto de vista de parâmetros físico-químicos, porque são eles que garantem a efetividade de um aterro sanitário, por exemplo. Tá ok? Além de outros serviços, como transporte e armazenamento de produtos perigosos, por exemplo. Então, esse é um cenário que está posto, já está lá. Só que a gente chega uma hora, e eu conversava um pouco com a Érica antes da apresentação de vocês, dessa apresentação, chega uma hora que a gente se forma. Cara, e agora? Eu me lembro, na minha formatura, no meu período de formatura, não tinha emprego. O Brasil vivia uma recessão econômica e simplesmente não tinha emprego. Começava ou se fortalecia um processo de globalização. Então, os produtos chegando de fora, particularmente da China, muito baratos, nada mais sendo, ou pouca coisa sendo produzida aqui. E eu lembrava das histórias dos meus pais e de colegas mais velhos, da época em que as indústrias buscavam os profissionais na universidade. Eu fiquei esperando uma indústria ligar para mim, depois de formado, meses, e ninguém ligou. E nem ligaria. E eu distribuí dezenas de currículos, e na minha época, currículo não era por e-mail, a gente não mandava o currículo para centenas de currículos com apenas um enter, a gente ia fisicamente em cada indústria, ou pelo menos eu fui fisicamente em dezenas de indústrias, botava lá o currículo, fui chamado para algumas entrevistas, mas aquela brincadeira tradicional. Eu quero um profissional novo, mas com muitos anos de experiência. E aí você vai tendo dificuldade em se colocar no mercado. E, bom, como é que a gente equaciona no cenário atual, nem vou voltar lá para os idos dos anos 1990, que vocês não merecem ouvir dos dilemas daquela época, mas como é que a gente equaciona isso hoje, para vocês que estão aí no período, às vésperas da formatura? O CRQ dá algumas sugestões, dá algumas orientações, eu aproveitei para complementar com outras da minha experiência pessoal, ou seja, o que eu vi e que tem sido muito importante. Eu já participei de alguns projetos onde eu era o selecionador do profissional e como a gente valoriza algumas coisas que muitas vezes o profissional da química tem e não sabe que tem. Então, bom, primeiro, acho que para você estar na área da química, que em algum momento você demonstrou interesse pelas áreas de química orgânica, inorgânica, bioquímica ou físico-química, como grandes áreas, e definitivamente alguma facilidade para matemática e física, porque não sei como é que está agora, mas na minha época, para formar, a gente tinha que fazer 4 físicas e 3 cálculos, ou 2 cálculos e um cálculo complementar na época, que tinha lá um outro nome. Então era pesado. Então, você conseguiu passar por essa barreira, bom, agora eu tenho que traçar um plano de carreira. Então, só a graduação nem sempre vai abrir a porta que eu quero que ela abra, às vezes nem uma janela. Então, eu preciso ter alguns cursos que auxiliem na minha formação profissional, do que eu quero, no campo que eu quero exercer da minha formação profissional. E semanas como a Semana de Química são excelentes para nos mostrar possibilidades. Então, acho que isso que a gente já fazia, que vocês estão fazendo agora melhor ainda, utilizando desse cenário pós-pandemia,
Ou seja, o que a gente aprendeu com o período de pandemia, nesse cenário de pós-pandemia meio forte, mas nesse cenário de relaxamento da pandemia, o que a gente aprendeu? Que fazer uma live pode ser uma boa solução para deixar disponível para aqueles que não podem participar no momento ou para trazer pessoas que não estão fisicamente próximas para dar algum tipo de posicionamento, ou opinião, ou indicar algum caminho. Acho que vocês estão de parabéns nessa iniciativa de vocês. Então, e procure esses cursos que vão complementar essa formação de vocês. Estudem em instituições que tenham cursos legalizados. O que de pior pode acontecer é você gastar tempo, algumas vezes gastar dinheiro, achar que tem um curso que você vai poder botar no seu currículo e aquele curso não é reconhecido. É um conhecimento que você adquiriu, mas o curso não é reconhecido. Então, pesquisem sempre isso antes. Pesquisem quem é o corpo de professores, não só aquele corpo de professores que o curso deixa disponível na internet. Porque, às vezes, aquele professor que está disponível na internet já não está mais naquele curso. E sempre se alega que a página não foi devidamente atualizada. Então, quem são os profissionais? Eles são capazes de abrir portas e janelas que eu gostaria que fossem abertas? Tem atitude e atenção a detalhes. E acho que não precisa dizer, mas sempre se deve dizer, a gente precisa ser um profissional ético. Acho que a sociedade, mais do que nunca, a ciência, mais do que nunca, precisa de profissionais que mostrem a cara, mas que sejam éticos. E aí eu contribuo um pouco com essa apresentação padrão do CRQ, quando eu começo a falar um pouco sobre um plano de carreiras, que eu tinha comentado antes, que o CRQ falou, e sub-áreas da química, esse que aí ficou perdido porque o desenhozinho ficou maior do que deveria, então sub-áreas da química. Então, hoje em dia, algumas disciplinas, ou mesmo algumas especializações, que lá atrás, na minha época, eram só disciplinas ou especializações, hoje você pode, inclusive, obter graduação em algumas dessas áreas. Então, você tem, por exemplo, graduação em engenharia de petróleo e gás. Então, a petroquímica é um campo que você pode trilhar. Ah, não, mas eu sou um profissional da química, eu me identifico com a química. Então, posso fazer uma especialização, por exemplo, em petróleo e gás, em química ambiental. A química ambiental não se limita à engenharia ambiental ou à biologia. O químico tem um papel fundamental na discussão da química ambiental, da questão do meio ambiente e das suas trocas como um todo. Geoquímica, eu nem preciso falar. O Instituto de Química tem um departamento de geoquímica fortíssimo, historicamente fortíssimo. Vocês estão tendo uma série de apresentações sobre toxicologia na área de química. A ideia de CSIs e de investigação, de investigadores, acho que isso é bastante importante. Nanoquímica, há um conselheiro no CRQ que sempre pontua muito bem isso. Há novos campos da área de química que precisam ser ocupados. E a nanoquímica é uma dessas áreas. Química teórica já nem é tão nova. Confesso que quando eu fiz graduação, a gente já tinha algumas disciplinas. A gente já tinha algumas disciplinas nessa área de química teórica, química computacional em relação aos aplicativos, por exemplo, que a gente tem hoje tanta coisa que está disponível na palma da mão no smartphone, química nuclear, astroquímica. Agora, o que é importante? Se eu pudesse resumir a palestra de hoje, essa apresentação de hoje, ao que vocês pediram, eu só apresentaria esse slide. Então, sei que o tempo de vocês é curto, caso a gente não consiga levar até o último slide, não se preocupem, porque talvez esse slide seja o slide mais importante da apresentação de hoje, para quem quer dar uma olhada com binóculos no que está acontecendo por aí quando a gente entra para o campo profissional. Então, o que se espera de um profissional de qualquer área, e a química não é diferente, de futuro? Primeiro, que ele seja capaz de resolver problemas complexos. Não adianta mais a gente achar que os nossos problemas estarão limitados à área de química. Não estão. Eles vão estar envolvidos em muitas outras áreas, a gente vai ter muitas interfaces, não adianta achar que só preencher uma planilha, fazer algum cálculo ou montar alguma estratégia de análise
vai ser suficiente. E mais do que isso, a gente não pode paralisar diante de um problema complexo. Um profissional que quer se colocar no mercado tem que lidar com problemas complexos. E para resolver problemas complexos, você precisa de criatividade. E criatividade não é só inovar as coisas, não. Eu lembro da minha mãe sempre me perguntando se eu tinha feito química, o que eu inventaria. Eu não vou inventar nada, não inventei nada. Mas resolvi alguns problemas usando criatividade. Então, criatividade e inovação andam muito próximos. E acho que a gente precisa desenvolver isso. Importantíssimo. Liderança. Abandone a ideia de que eu estou fazendo faculdade para me tornar um chefe. Busquem fazer a faculdade, se prepararem para se tornar líderes. As pessoas vão seguir vocês se vocês forem líderes. Necessariamente, eles não vão seguir se você for o chefe. Podem até te obedecer durante um tempo. Você não vai inspirá-los se você for somente chefe. Sejam mais do que isso, tomem decisão. Se espera de um líder que ele tome decisão e não que ele empurre o trabalho para o outro, para que o outro tenha sempre o ônus de ter errado, quando der errado, e quando deu certo, fui eu que mandei ele fazer. Isso é chefe. Sejam líderes, sejam mais do que isso. Preparem-se para fazer gestão de pessoas. Poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar sozinho. Você vai trabalhar sempre com pessoas. Você vai ter sempre interface com pessoas. Ocupe essa interface. Saibam lidar com pessoas. Saibam motivar as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Tenham flexibilidade. Pô, não adianta você achar que você aprendeu de um jeito que vai ser desse jeito. Quem, na minha época, imaginou que fosse trabalhar, por exemplo, em home office? A gente estudava química para trabalhar no laboratório. E chega 2020, a gente tem que trabalhar em home office. É uma outra realidade. Então, tenham flexibilidade para lidar com o novo. Procurem sempre ter uma comunicação assertiva. Não dá para a gente se esconder, a gente tem que falar. A gente tem que fazer, a gente tem que falar. Sejam comprometidos. A melhor maneira de ser comprometido com o seu trabalho é você alinhar seu propósito pessoal com a missão da organização que você escolheu para trabalhar. Não dá para você trabalhar, e a geração de vocês é muito feliz nesse aspecto, não dá para vocês trabalharem naquilo que vocês não acreditam. Então, vocês têm que misturar propósito pessoal com a missão da organização. Todo mundo precisa pagar conta. Mas eu posso escolher que contas e como eu vou pagar essas contas em função de onde eu pretendo trabalhar. E empreendedorismo. Ou seja, uma crítica que eu sempre tive ao meu curso de formação é que eu fui treinado para ser trabalhador, para ser parte de equipe. Eu nunca fui treinado para ter o meu próprio negócio. Hoje eu entendo, talvez não seja papel do curso de Química diretamente fazer isso. Mas a gente tem que orientar, enquanto profissionais da área, aos alunos que hoje estão no curso de Química, a buscarem disciplinas, por exemplo, na administração, nos cursos de administração, ou então buscar uma especialização numa escola de negócios, para que vocês possam ter o seu próprio negócio e não simplesmente executar tarefas que outro mande vocês fazerem. Bom, pessoal, já entrando numa linha de finalização, ou mais próximo disso, como é que o CRQ tem se comportado nos tempos atuais, principalmente nesse cenário pós-pandêmico, onde ele buscou se aproximar tanto do profissional da área de química, quanto da sociedade como um todo? Então, se inscrevam nas redes sociais do CRQ. Ele está sempre promovendo concursos, divulgando estágios, ofertando estágios, divulgando programas e vagas para emprego. Então, estejam lá. Lá vocês vão ver uma série de possibilidades que vai estar acontecendo. E para aqueles que ainda não são profissional da química, logo serão. Então, já façam essa aproximação agora. É uma das vantagens que as redes sociais nos permitem, nesse cenário que foi tão estimulado e desenvolvido nesse período de pandemia. O químico tem que mostrar cara. A gente sempre reclama que outros conselhos de classe, o CREA, a OAB, o CREMERGE, sempre aparecem e o CRQ ficava sempre em segundo plano. Então, foi formulado, tem sido desenhado uma estratégia de comunicação do CRQ para aquelas áreas que quem tem que falar é o CRQ. Quando a gente tem uma crise de qualidade da água,
Quem fala é o CRQ. Ele tem profissionais habilitados e conhecimento de causa para falar com propriedade e não para dar palpite. Quando a gente enfrenta uma pandemia, o CRQ pode contribuir produzindo, naquele momento de caos total, álcool gel, por exemplo. Mas não adianta produzir e não falar para a sociedade que a gente está produzindo. A gente tem que produzir e falar, explicar por que é importante. Nós somos os profissionais da química. Concursos de vídeo, o CRQ evoluiu. Antigamente a gente tinha um concurso de monografias. Cara, a gente está numa outra época. Agora a gente tem que ter espaço, por exemplo, para um concurso de vídeos. Então o CRQ tem buscado se aproximar dos profissionais, em particular dos estudantes, para estimular novas possibilidades. Se aproximar dos profissionais da área de ensino de química. Então o projeto laboratório do CRQ das escolas tende a se aproximar o professor de química ao CRQ, já que ele é membro da comunidade de química também. Então, ele também tem que estar próximo ao CRQ, dando palpite e definindo os caminhos que o CRQ deve trilhar, deve caminhar. Ok? E o CRQ é quem vai dar o registro para aqueles profissionais que se formam, num primeiro momento ainda em caráter provisório, para aquele cara que está recém-formado, ainda está obtendo o diploma definitivo junto ao MEC, mas você já tem uma série de benefícios, como a isenção da taxa de registro, a isenção da taxa de emissão de carteira, o desconto de 70% da primeira anuidade, uma licença provisória já disponível. Então, isso é para estimular a esse profissional recém-formado que ele, de cara, já participe da tomada de decisão do conselho de classe que rege a profissão que ele escolheu seguir. Bom, e a gente tentou nesse período, e usou bastante nesse período, das lives. Ou seja, a crise é também uma janela de oportunidades. Então, a gente aproveitou que a gente estava vivendo um ambiente de crise absoluta com a pandemia da Covid-19 para estimular uma série de atividades que a gente já fazia antes no auditório, agora pela internet, atingindo um público muito maior de pessoas, por exemplo, com as lives do CRQ. Então, acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. O profissional de química é indispensável para a sociedade moderna e a gente tem que ocupar esse espaço. Eu tenho certeza que vocês farão isso de maneira tão ou mais brilhante do que a geração anterior de vocês foi capaz de fazer. Então, por agora, eu encerro essa apresentação. Sei que vocês estão com a janela de horário apertadíssima, então vou aqui parar de compartilhar a tela para que a Érica assuma aqui o comando da apresentação e possa fazer aí o fechamento que for possível e necessário. Érica. Oi, aí, ó, eu acabei de a gafe. Eu tô falando com o microfone mutado, mas tudo bem. Obrigada, Vinícius, por compreender a nossa situação. Realmente, o nosso prazo está curto. A live vai ficar, a palestra vai ficar gravada no site, no nosso canal. Os alunos, a gente vai compartilhar o link, os alunos vão assistir. Tendo dúvidas, a gente vai recolher essas dúvidas, entrar em contato com você e fazer aquela arte nas redes sociais do Tire Dúvidas com o palestrante. Tá? Então, fique tranquilo que eu gostei, eu assisti todo. Me ajudou. Se a gente tivesse apostado, você ia ganhar. Porque realmente você está mutado também, deixa eu te liberar. Ai, tá mutado ainda. Oi? Não tô te ouvindo. Agora foi. Então, você ia ganhar a aposta, porque você falou assim, ó, minha palestra vai te ajudar. E realmente fluiu um pouco, mas porém ainda continuo com as dúvidas, mas eu sei que a gente vai manter em contato e a gente vai conversar um pouco melhor. Então, muito obrigada por esse tempinho que você passou conosco, mesmo rápido, mas foi essencial, tá? Em nome da SAC, eu agradeço. E também muito obrigada pelo CRQ, né, que está nos patrocinando, dando apoio para essa semana
ocorrer e se dê tudo certo, que está dando certo. Então, só temos mesmo que agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês, alunos do Instituto de Química, principalmente através da SAC, do diretório de vocês, ou seja, podem concentrar. Precisando, a gente pode encontrar outras janelas de oportunidade para conversar um pouco mais, para falar um pouco mais. Acho que é importantíssimo, independente de novos bate-papos, a ideia do tira dúvida, porque fica lá, porque fica o registro, as pessoas vão encontrando essa informação, além daquelas que a gente está vendo ali olho no olho. Eu que agradeço no meu nome particular, essa possibilidade de voltar, ainda que virtual, à Fluminense, ao Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. Agradeço ao CRQ, não só por poder patrocinar, por auxiliar na execução da semana, mas também por me dar essa possibilidade de estar batendo papo com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, gente, encerra mais uma palestra do dia.